Deus não vai te enviar para fazer qualquer tipo de função dentro da sua igreja ou até ser uma bênção na vida das outras pessoas se você não tiver o seu caráter transformado. Eu sou Marta Pinto, este é o Cristão Bem Resolvido, seja muito bem-vindo por aqui e você está no mini curso Caráter de Cristo na aula 3. Queridos, seja muito bem-vindo, você que gosta desses conteúdos, parabéns para si, porque não tem como ser um cristão que não tenha desejo, não existe ninguém que se considere ser cristão se não tem o desejo de ser parecido com Jesus. Então, o caráter de Cristo ela é uma soma das influências que Jesus deixou aqui na Terra. Então, não adianta nós queremos viver uma vida com Deus e não termos um caráter transformado. E é por isso que eu estou a fazer esse estudo aqui, que já não é a primeira vez, e vamos continuar a falar sobre este tema. Eu quero também fazer um anúncio aqui muito rápido, tá bom? Eu vou tentar ser breve para não ser desagradável, não é? Para não estender muito esse vídeo. Nós decidimos fazer neste caso, uma sessão, tá? Uma sessão para cristãos que se tenham convertido recentemente, ou seja, para novos convertidos. Nós vamos fazer aqui vídeos de edificação para a sua vida, você que ainda não conhece Jesus, você que começou a sua trajetória, você que está com dúvidas, por favor, se inscreva no canal, deixe o like neste vídeo e fique sempre atento, porque eu tenho a certeza que vai ser um conteúdo muito edificante para a tua vida. Vai ser uma sessão para novos convertidos, não perca. Muito bem, nós temos falado do que é acerca do caráter de Cristo e nós já falámos aqui sobre, na última aula, falámos aqui sobre a conduta da vida de um cristão, no que é que ela é influenciada, nos nossos valores, na nossa escala de valores, tudo isso está na playlist que eu vou deixar aqui na descrição e no final deste vídeo para você ter acesso. Vamos então hoje falar acerca dos dons e do caráter. O que é mais importante? O que você valoriza mais? Você que é cristão há muito tempo ou você que está a começar agora? O que você entende por dons e por ter um caráter bem sucedido a fim de influenciar pessoas para aquilo que é construtivo e não destrutivo e principalmente também dentro da sua igreja para você ser uma bênção? Eu quero dizer que ter um caráter não está relacionado, este estudo não está relacionado somente para pessoas que estão a trabalhar na igreja, bem pelo contrário. Você primeiro precisa de o quê? Se transformar, deixar de ser transformado, deixando a velha natureza e adotando um caráter novo, que evidentemente é um processo e que vai demorar muito tempo. Mas se você aceitar que dentro de você é necessário você mudar, é necessário você morrer para si, já é meio caminho andado para você começar a dar os primeiros passos. Então, o que você entende que é mais importante? Caráter ou dom? Eu vou falar aqui sobre dois tipos de dons. Eu quero dizer que este estudo é para pessoas que começam dentro, mas principalmente fora da igreja. Muitas pessoas têm a tendência, não é, de se envolver no estudo somente dentro da igreja. A igreja começa dentro de casa. E eu estou a aplicar isso na minha vida, porque eu não sou perfeita. E é por isso que não é à toa que eu faço esse estudo todos os anos. Inclusive, nós vamos também dar continuidade a este estudo para uma sessão somente sobre os frutos do Espírito. Queridos, é muito importante entendermos aqui que existem dons, sim. Nós já nascemos com esses dons. Os dons que o Senhor nos deu, na verdade, eles não são para nosso próprio benefício. Sejam os dons naturais e os dons espirituais, e nós vamos fazer aqui uma divisão dessas duas escalas aqui acerca desses dons. Os dons naturais é aquilo que nasce contigo, mas tudo que nasce contigo nasce com um propósito. Deus é o Criador de todas as coisas. Os dons, querido, eles não te foram concedidos para você se auto-beneficiar deles tão somente. São para adoração a Deus. Tudo o que nós temos deve ter a consequência de invocar e adorar a Deus. Então, se eu tenho um dom de tocar, eu vou usar esse dom para invocar o nome de Deus e estou a adorar a Deus. Se eu tenho um dom de escrever, eu vou escrever um livro edificando a outras vidas. É uma forma de prestar culto, invocação e adoração. Então, os dons que você tem são para servir ao Senhor. Agora, esses são os dons naturais. Essa é a escala de dons naturais. Falei aqui só de alguns exemplos, mas existem muitos outros.
coisas que as pessoas de facto veem que são boas. Aposte naquilo que você sabe fazer na sua vida profissional. Deus não te criou para você estar dentro de uma caixinha não, Deus te deu um dom, um talento para você se desenvolver na sua vida profissional. Esses dons são fundamentais para a nossa vida, para nós exercermos um papel na sociedade a fim de destacar o que é também um bom testemunho. E o que são os dons naturais e os dons espirituais? Agora falando, irmã Marta. Os dons espirituais são os dons que oficialmente são aqueles que são concedidos através do Espírito Santo de Deus. Você aceita Jesus, você tem uma experiência com Deus e o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai começando a dar alguns dons para que você possa ser uma bênção dentro da igreja na área ministerial. Estamos a falar de dons espirituais. Isto não é só na igreja. Se você for ver, o diabo usa as mesmas estratégias em outras religiões. Na Umbanda, no Candomblé, uns são médios, começam a desenvolver dons. Enfim, o diabo, ele conhece as leis da Bíblia e ele copia. Então, mas na forma invertida dele. Então, preste muita atenção. Porque tem cristãos que já deviam saber isto. A manifestação dos dons espirituais é importante para o quê? Para o desenvolvimento do corpo de Cristo. É óbvio que a finalidade de um cristão é servir a Deus. Eu posso servir a Deus no meu trabalho, mas eu tenho que servir a Deus na igreja. Ir à igreja é um mandamento da palavra de Deus, como está escrito em Hebreus 10, que vai fazer com que aquilo que está dentro de mim, o primeiro amor, a prática da palavra de Deus, não morra dentro de mim. Ela vai me induzir a ser uma pessoa ativa. Então, os dons naturais, eles são aqueles concedidos pelo Espírito Santo para o instrumento da sua obra. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios 12. Nós vamos ler aqui um pequeno texto, tá bom? E diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 12, está escrito: Irmãos, eu quero que vocês entendam a respeito dos dons espirituais. A igreja de Coríntios era uma igreja muito difícil. Era uma igreja muito dividida, muito problemática. E o apóstolo Paulo deixou esta referência aqui como algo muito importante. Irmãos, eu quero que vocês entendam a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, eram enganados pelas influências a adorar outros ídolos, outros deuses. Qual é o teu Deus? Porque as pessoas têm uma característica de pensar: não, eu não adoro o diabo, o meu Deus não é o diabo de jeito nenhum. Mas se você é uma pessoa que idolatra um objeto, esse objeto já é o teu Deus. Se você é uma pessoa que idolatra a comida, você já está a idolatrar o Deus da glutonaria, por exemplo. Ah, mas quem é você para falar assim que você é gordinho? Mas quem falou que o glutão, por exemplo, é gordo? Você está a entender? Glutonaria. Um dia vamos falar aqui sobre glutonaria. Deus tem ministrado no meu coração para falar acerca disso. Então, aquilo que você pensa diariamente, quando acorda até ao deitar, aquilo que você mais pensa é o teu Deus. Ok? Deixa registrado aí no teu bloquinho de anotações. Então, vamos lá. Eram enganados e influenciados a adorar ídolos mudos. Por isso eu digo a vocês que ninguém está falando por meio do Espírito de Deus pode dizer Jesus é maldito. E por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor sem a ajuda do Espírito Santo. Verso 4. Há vários tipos de dons espirituais. Presta atenção. Mas é o mesmo Espírito que os dá, o Espírito Santo. Ok? Há várias maneiras de servir, mas é o mesmo Senhor que todos nós servimos. Há um só Senhor. Há um só Senhor. Em nome de Jesus, entenda isso. Verso 6. Há vários tipos de atividades, mas é o mesmo Deus que atua em todos nós. Ou seja, nós podemos fazer várias coisas, mas é o Espírito Santo, é o mesmo Deus que te usa e distribui os dons de Deus para a tua vida. Ok? Verso 7. O Espírito se mostra em cada uma das pessoas para benefício de todos. Para uma pessoa, o Espírito dá o dom de falar com sabedoria. Para outra pessoa, o mesmo Espírito dá o dom de falar do profundo conhecimento. O mesmo Espírito dá fé. Para outra pessoa, o poder da cura. Para outra, o Espírito dá. Para outra pessoa, o dom de fazer milagres, o dom de profetizar. E para outra, o dom de discernimento entre bons e maus espíritos.
espíritos, que é o mais importante. Para outra pessoa, Deus dá o dom de falar em línguas e para outra, o de interpretar as línguas. Mas é o mesmo e único Espírito que faz tudo isso. Ele distribuiu tudo a cada pessoa individualmente, da maneira que deseja. Então, vamos lá. A palavra do Senhor, ela é clara a respeito desse tipo de dons, que são dons que vão te permitir ministrar dentro da igreja, seja através da palavra, seja curar um enfermo, seja ter o dom de discernimento. Vocês precisam, é necessário que venhamos a entender isso. Esses tipos de dons são fundamentais. A pergunta-chave para esta aula de hoje, o que é prioridade aqui? São esses dons ou é o caráter? Porque se você ler esse texto acerca dos dons, ele é muito atrativo à nossa natureza humana. Ele faz uma apologia, inclusive, de interesse do ser humano. Não, eu quero ser isso, eu quero ser power na igreja. Mas como que você quer ser power na igreja? Como que você quer ser usado? Mas será que ser usado por Deus, isso é sinônimo de salvação? É sinônimo de transformação? Deus usou uma mula para falar para Balaão. Então nós precisamos entender aqui que nós somos usados pela graça e misericórdia de Deus, mas a finalidade, aquilo que leva à salvação, é uma conduta também de um bom caráter. Então aquilo que é mais importante para nós cristãos é uma mudança de atitude, o caráter de Cristo. O teu caráter é o teu maior testemunho de vida. E todos nós passamos por um processo de lapidação. E esse processo de lapidação, ele pode ser mais curto ou a mais longo prazo, dependendo da tua personalidade e da forma em como tu aceitas ser trabalhado. Temos um exemplo de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era um homem que Deus escolheu para libertar o povo de Israel. Deus escolheu Moisés, mas se você reparar, Moisés não era assim uma pessoa pobrezinha, humildezinha. Moisés era um homem, era visto como um homem manso, mas inclusive ele era um homem bem sucedido com formação. Ele era um arquiteto. Moisés era um homem que foi criado na casa do faraó. E Deus usou a vida de Moisés, mas Deus não usou por causa dos seus talentos, por causa do seu conhecimento. Porque Deus permitiu que Moisés tivesse conhecimento ao longo da sua educação, certo? E esse conhecimento serve para quê? São dons naturais, que falámos aqui atrás. Mas vamos lá, Moisés, ele passou por um processo, ele teve a sua experiência convicta com o Senhor. Quando o Senhor apareceu para ele, ele deu uma ordem, ele obedeceu. Mas ficou por ali? Não. Se o povo de Israel ficou 40 anos no deserto para entrar na terra prometida, Moisés era diferente do povo de Israel? Não parece. Ele era uma pessoa humana como outra qualquer. Mas ele era uma pessoa disponível, ele tinha entendido o seu chamado. Ele tinha entendido que Deus o tinha escolhido para, não pela sua capacidade, não pelo seu conhecimento, mas porque ele o escolheu de facto. E ele só tinha que obedecer. E no processo de toda essa trajetória, o que vocês acham que aconteceu com Moisés enquanto Moisés estava ali a ser lapidado? Porque, vamos lá, Moisés teve que ser uma pessoa com muita paciência. Porque é difícil lidar com pessoas difíceis. Pessoas que só murmuram. Durante 40 anos, vocês acham que isso é fácil? Receber orientações de Deus e o povo sempre a murmurar. Vocês acham que é fácil lidar com pessoas assim? Moisés foi uma pessoa que foi lapidada durante esses 40 anos no deserto e não entrou na terra prometida. Ou seja, isso significa que você e eu, durante a nossa caminhada aqui na terra, vamos sendo sempre lapidados e o nosso caráter vai sendo sempre moldado por Deus. E se nós não vigiarmos, olha o que está escrito na palavra de Deus aqui em Provérbios 6:13. Não, perdão, me enganei. Mateus 5:37. Se não vigiarmos e cairmos da nossa
carne, diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é o quê? Procedência maligna. Nós precisamos de entender que nós fomos chamados para estarmos 24 horas em adoração a Deus. Nós precisamos estar conectados no Espírito. Nós não fomos chamados para estarmos aqui à toa, distraídos, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E se você estiver distraído, meu querido, eu quero te dizer que você pode ser atacado muito rapidamente. O diabo, ele te observa 24 horas, até quando você dorme. Quero um exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um homem ali, um adorador, um poeta. Ele era maravilhoso, ele era uma bênção. Mas deitou-se com aquela mulher, caiu no pecado. Você é melhor do que Davi? Não. Precisamos a todo o tempo de entender que vivemos num mundo onde o diabo nos vai colocar rasteiras para nós cairmos. O diabo vai sempre arranjar estratégias para nós cairmos. Então, que nós possamos entender que muito mais importante do que eu ter um dom é ter um caráter transformado por Deus. É ter um caráter de não negociar com aquilo que eu posso considerar mais fácil e que me leva para um caminho de morte. Ter o caráter de Cristo é você ser uma pessoa justa, sensata, morrer para si mesmo, porque nós estamos a viver um mundo, queridos, que o diabo vai nos apresentar várias e inúmeras propostas à nossa frente, e se nós não tivermos o dom de discernimento, que é um dom espiritual, quem quer dons, peça a Deus. Se você não vigiar, você vai cair. E se você vai cair, você pode até levantar, mas vai ter mais uma ferida e vai demorar a sarar. E o processo vai ficando mais lento. Então, esse é realmente o mais importante de adotar na nossa vida. É o caráter de Cristo. Para começarmos dentro da nossa casa e depois então na igreja sermos bem-sucedidos no nosso ministério. Não é porque você está sentado num banco de uma igreja, meu querido, que você não tem um chamado em Cristo. Uma das características, eu falo aqui por experiência própria, de uma pessoa que não tem o seu caráter transformado e não está trabalhado ao ponto de estar apto, e quando eu falo de apto, aponta para maturidade espiritual, não está apto para desenvolver um ministério dentro da igreja, não tem um caráter preparado para isso, é quando é aquelas pessoas que não fazem nada, mas só criticam. É o som, é a mesa que não está bem, é os copos da Santa Ceia que não deviam ser assim. Sempre tem uma crítica, mas você vai olhar para a vida dele ou dela, não faz nada. Só critica. É o microfone, é a irmã que desafina. Essa é uma característica, o Satanás usa muito pessoas assim dentro da igreja. Agora imagina, se a pessoa é assim, sentada no banco, imagina se estiver lá no altar a trabalhar para Deus. Então aí, é um perigo. Então não se desanime. Você que está no banco da sua igreja, porque ainda não está preparado, dê glória a Deus, porque é tão bom estar sentado para ouvir a palavra, para aprender a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes quando os meus filhos eram pequenininhos, eu queria só estar ali sentadinha. Eu fui líder do Ministério Infantil da igreja lá em Londres. E o que eu mais queria era não ser. Eu não queria ser, mas eu fui para a obediência porque era necessário, não tinha mais ninguém. Não era propriamente o meu chamado. Mas sabe que esse chamado muitas pessoas recusam porque nem todo mundo tem paciência para cuidar de crianças. Mas meu querido e minha querida, eu quero dizer aqui, em nome de Jesus, entenda isso. Eu estou a falar isso, não sei porquê, mas receba pelo parte do Espírito Santo. Estar a trabalhar com crianças na igreja é o princípio do ministério na tua vida. Como que você quer pregar a palavra se você não consegue pregar para uma criança? Como que você quer pregar para multidões ou pregar para pessoas num auditório se você nem para uma criança consegue pregar, se você não tem nem paciência, nem criatividade? Você tem que passar por esse processo. É necessário. Só que as pessoas que não têm essa maturidade, que não são aptas, elas não conseguem, porque elas estão tão
cheias do eu, que elas não percebem que o preparo vem daí. Ao limpar a igreja, tem que começar pelo pequeno. E você vai trabalhando, Deus vai te abençoando. E você vai mudando o seu caráter e você vai ser reconhecido pela liderança da tua igreja. Tudo é um processo, tudo leva tempo. Você vai entrar na sua terra prometida. Mas você precisa de se submeter à tua liderança. Você precisa de submeter àquilo que Jesus deixou como registro na palavra de Deus. Ele foi o modelo do caráter que você deve seguir. Então, meu querido e minha querida, queridos irmãos, vejam, se este tipo de conteúdo não vos agrada, então vocês me desculpem, mas então vocês não querem ser parecidos com Jesus. Ah, mas eu já conheço essa história, eu também. Mas em todo momento, todo ano eu estudo, eu faço esse estudo. Sabe por quê? Porque ser lapidado é algo na minha vida que vai ser difícil. Ser trabalhado por conta da minha personalidade, que eu tenho uma personalidade forte, eu preciso de me lembrar todos os anos, é o suficiente, tá? Não preciso estudar todos os dias a mesma coisa, mas anualmente eu sempre leio, eu sempre estudo, eu sempre faço esse estudo para aplicar na minha vida. Muitas pessoas acham que aquilo que está a ser dito é exatamente o contrário, mas não é. Sabe porquê? Porque se você não tiver um caráter transformado e for pisar num púlpito, uma igreja, já começa na tua casa. Se você for arrastar a tua casa para a igreja com péssimo exemplo, com péssimo testemunho, a dar problema por tudo e por nada, se você for um péssimo exemplo dentro da casa do Senhor, você oficialmente, você não está apto. Você precisa de entender isso. Por isso é que há muitos escândalos dentro das igrejas, queridos. Pastores que são instruídos a pastores, que se auto-intitulam pastores e vão ungir outros pastores e assim, e acaba por ser uma liderança que vem do quê? Da carne. E nós já falámos aqui, se vem da carne, vem de onde? Vem do mal, vem das trevas. Em tudo existe uma ordem. Ninguém se autoconsagra. Ninguém se autoconsagra para ser alguma coisa. Você pode ter uma chamada, mas você tem que passar por processo. Ok? É muito importante que nós venhamos a entender isso. Eu tenho uma má notícia para te dar, mas se calhar pode ser uma má boa notícia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Está escrito na palavra de Deus. Palavras de Jesus. Jesus carregou a sua própria cruz. Então, por favor, não renuncie, não queira negociar esta parte aqui. De mudar, não, eu posso ficar com Jesus, mas com a minha vida, com o meu caráter. Ah, mas eu não quero servir na igreja. Isso não é transformação. Pessoas que verdadeiramente tiveram um encontro com Deus, elas têm sempre o desejo de servir. Isto é uma característica de alguém que verdadeiramente teve um compromisso, um encontro com Deus. A primeira coisa que eu senti desejo na minha vida, quando aceitei Jesus e quando eu entendi qual era a minha identidade, quem eu era, a minha essência, a primeira coisa que eu quis foi comprar uma Bíblia de estudo. Eu tenho de estudar aquilo que eu creio. Eu tenho que entender melhor aquilo que o que aconteceu ali. Queridos, eu vivi umas experiências sobrenaturais. Coisas que eu passaria aqui muitas horas a falar. Mas isso foi contigo. Não, Deus também quer fazer contigo. Vai depender da tua disponibilidade. Porque a palavra do Senhor diz, eis que bate à porta. O Senhor é um Deus delicado. Ele nunca vai, ele não quer, ele não entra, ele rejeita a possibilidade de entrar na tua vida sem você deixar. Porque nem o próprio Deus consegue trabalhar na vida de alguém sem que a pessoa deixe. Ou melhor, só existe uma forma de Deus, de facto, não conseguir intervir na tua vida. Não é porque Ele não tenha poder, mas Ele é delicado, Ele tem um caráter, Ele tem caráter. Então Ele só vai entrar se você deixar. Até porque se Ele entrasse de forma brusca, violenta, você iria rejeitá-lo na mesma. E não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, me perdoem. Eu quero que você entenda isso. Então, muito mais do que caráter e dons,
o mais importante é nós termos de facto o caráter. Atrás de um bom caráter, atrás de um bom testemunho, atrás de um entendimento, só o facto de entendermos essa questão de caráter já nos leva a ter uma linha de pensamento espiritual e entendermos as coisas com muito mais clareza. Então, meus queridos, muito obrigada por me assistirem até aqui. Muito obrigada pela vossa visualização, vossa audiência. Nós vamos voltar com a aula número 4. Por favor, se você tiver algum pedido de oração, por favor, se você não, tenho a certeza que todos aqui têm pedidos de oração para fazer. Deixe nos comentários ou envie um e-mail para cristãobemresolvido@gmail.com. Tá bom? Eu deixo aqui também na descrição. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, até a próxima aula. Caráter de Cristo. Beijinhos.